E ainda, gente, depois do jogo, o Dudu reclamou da condição dele no time. Vamos abrir aspas pro Dudu. Estava vindo numa sequência boa. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time. Disse que respeita a opinião do Jardim, mas que não está satisfeito. Ontem, o Dudu foi titular, não fez uma grande partida e ainda foi substituído no segundo tempo. E teve um outro medalhão que foi muito mal no jogo. O Cássio, né? Vocês viram aí, ele falhou no jogo de ontem, né? O lance que deu origem ao escanteio, que se transformou no gol do Palestino, e no lance do gol, uma falha generalizada do sistema defensivo. E foi a segunda vez seguida que o Cássio falhou, porque na derrota de domingo contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro, o gol sofrido pelo Cruzeiro começa numa saída de bola ali bem ruim do Cássio e termina na jogada com o gol do John. Vamos dar uma olhada na classificação do grupo E da Sul-Americana. O Cruzeiro não pontuou até agora e pode ser eliminado na primeira fase ainda, nessa fase de grupos, em uma competição internacional, pela primeira vez na história. Mas o Cruzeiro já esteve nessa situação aqui antes, viu? O time, campeão da Libertadores lá em 1997, também perdeu as 3 primeiras partidas naquele ano. Aí o Cruzeiro se recuperou e o resto a gente já sabe, né? É história. Ó, ele já foi ali. Então, Sim, ele já foi nas 3. O Japa volta Adeus. quando, hein? O Japa tá disponível. Tem o Japa. Que tá voltando agora. O Hickman. O Hickman que é da base ainda Mas não o Japa estreou. já tá apto. Tá apto. Fisicamente? Ele tá liberado. Sim, mas ficou muito tempo parado. Tá liberado. Né, Cara, ele não joga desde janeiro. Olha, o Cruzeiro tem hoje. Eu tô e o Matheus Henrique tá machucado. Isso, o Matheus Henrique machucado. Eu tô desconsiderando o Matheus Henrique lesionado e tô desconsiderando o Eduardo, que pra mim ele joga em outra. Mas acho que. Mas na outra que ele já não jogou em nenhuma. Não, ele não jogou em nenhuma, mas é que ele joga em outra. A função dele é outra pra mim. Cara, se você pensar nas 6 opções, o William Arão, pra mim, seria talvez top 2. Eu só salvaria o Christian. Mas a questão é, ele muda a característica do meio-campo hoje do Cruzeiro? Não, é que ele melhora. Não, Thiago. Ele melhora. O problema do Cruzeiro bola, tão somente. O problema pra mim não é qualidade. Só que ele melhoraria. Thiago, Thiago, o problema pra mim no Cruzeiro, dos volantes, não é capacidade técnica. Eu acho que o Lucas tem boa capacidade técnica. O Christian, ele provou que é capaz. Só deu o passe que ele deu. Não é qualquer volante que dá aquele passe que ele deu no jogo contra o Bahia. Pra colocar. Pra mim, o Cruzeiro precisa de um cara físico, exemplo tipo Cantígio no Corinthians. Um cara que. Carrilho. Porra. O Cantígio foi embora, né? O Carrilho. Carrilho. Tipo o Carrilho no Corinthians. Tá? Eu acho que é uma característica que o Cruzeiro precisa nesse meio-campo. Porque tem caras técnicos, mas que não são tão físicos assim. Eu acho que o Arão seria mais um desses caras de características parecidas que o Cruzeiro já tem aqui. Nossa, que aula que você deu. Eu tenho muito orgulho de você, irmão. Não, obrigado, mas é só opinião. Não, mas é que você real. desenhou pro rapaz. Mas ainda assim, cara, ainda assim, eu acho que se olhando um contexto que você vê geral, ele físico, eu vejo melhor fisicamente do que o Wallace, eu vejo melhor fisicamente. Aí não é difícil também. Mas é com quem ele compete, Valu. Eu não sou o que escolho com quem o Wallace compete. não pode ser parâmetro, velho. Mas tem que ser. Mas engraçado, esse Wallace jogava tanta bola na Ilaia, chegou aqui, não fez nada. O Wallace jogava perdeu uma bola contra o Red Bull Bragantino de um jogador caído. Cara, o grande problema sabe que não é acontece? brincadeira. Aqui, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Sério, ele perdeu uma bola. Quando o Wallace foi contratado... Gente, eu não estou comparando mas liga, não. É o que está acontecendo. Não estou comparando liga, não, pelo amor de Deus. Tá? Eu não estou comparando as ligas. Eu estou dizendo que o Wallace, quando o Cruzeiro foi, analisou e aprovou a contratação do Wallace, os números dele eram excepcionais. Não, jogava muito. O Bernard na Grécia tinham números muito expressivos. Não é só número, não. Atuações convincentes. E o Wallace com atuações convincentes. Aí os dois vieram pro futebol mineiro. E o que virou? Nada. Absolutamente. Mas não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O Scarpa não jogava na Grécia, chegou no Atlético, foi fundamental no ano passado. Isso não quer dizer nada. Então. Isso não diz nada. Mas não, mas isso a gente não quer dizer mas nada. Mas só dá um parâmetro. Mas sabe o que diz mais? Eu acho que você tem que tirar lições. Sabe o que diz mais? O cálcio italiano é mais forte do que a Liga Grega. Mas sabe o que diz mais no futebol? Isso aqui do atleta. Isso aqui. E não é só a questão mental, não. É a questão do cara estar afim. Do cara ter na consciência dele de que, pô, bicho. Você acha que o Bernardo não tá afim? Eu preciso jogar bola. Eu preciso mostrar. Eu preciso jogar aqui nessa função. Só isso. Eu acho que isso faz muita diferença. Isso é meio coach, não é não? Você tem frequentado algumas sessões, viu, Elton? Eu paralela aqui, vou deixar vocês Não é paralelo. Mas ele tem que jogar. O cara, ele achou que estava bem.
Jogador de futebol Dá acha a que frase tá aí, bem. ô. Peraí. Acha que tá Ô, bem. Mimi. Peraí. Ele tem que jogar, sabe? Não é isso. Olha lá, Ele olha tem que lá, jogar. olha lá a frase dele. Aspas pra ele. Eu vim em uma sequência boa. Não sei porque o treinador optou por me tirar do time. Lembrando Só que a que o informação que eu treinador tenho. falou com ele, A informação que eu tenho é que o Léo Jardim chamou vocês. E a informação é gente muito séria, tá? Chamou vocês e explicou. Vocês estão saindo do time por isso e isso. E me entrega isso que vocês voltam. Parece que o Gabigol Mas entendeu. convence? Porque o Gabigol fez uma partida boa. Eu não Convence? gosto de fazer ressalva diante de fracasso, Convence? tá? Mas o Gabigol. Gente, o Dudu era o melhor jogador do você time. viu o Gabigol tava ontem voando. diferente. Quando ele tirou o Diferente. Dudu do time, o Tava Dudu era o melhor jogador voando. do Tava time. Peraí, vamos lá, são excelente. duas coisas. Quando você sai do ruim importantes. pro excelente. normal, é evolução. Primeiro ponto Tava importante excelente. é o seguinte: eu sou contra essa declaração. Essa Põe na declaração tela de novo, não Comini. pode ser pública. Isso jamais pode lá. vir a público. Ele pode falar internamente que ele não sabe porque saiu, porque ele vinha numa sequência boa. Mas a grande verdade é, o Dudu era o melhor jogador do time dele. O Dudu era o jogador diferenciado do Não, time dele. mais ou menos. Mais ou menos o cacete. Mais ou menos. Era dos três, Não. quem tava jogando, dos três A gente principais, viu quem tava ontem. jogando Mas era são ele. 11 no time, né? Não são Quem tava 3. jogando era ele. Mais ou A gente menos. viu E aí quanto quando o ele fez técnico ontem. te tira com a justificativa que, pô, na sua cabeça não faz o menor sentido, Pô, vou ficar óbvio que você se triste. incomoda. Então o Léo Jardim irmão. tá errado. Óbvio que se incomoda. Quando sacou Quando do ele time. tirou o Manda Dudu, o Jardim sim, tava embora e errado. manda os jogadores resolverem dentro de campo. Já que é um elenco tão bom, pô, não tem erro. É que você observa Vai ter que erro. futebol só com a bola nos pés, Não né, tem Thiago? erro. Futebol joga Não, sem é a só- Mas ele não bola tava sem a jogando bola só com a bola também. nos pés, não. Ele tava jogando muito bem. É recomposição O Dudu do Dudu. estava muito bem. Eu já falei em outros Estava programas muito aqui, bem. voando. ele não consegue no jogo Estava muito todo. bem. Ele não consegue fazer Futebol os 90 sem a minutos. bola. Isso eu concordo Ele não consegue- contigo. Mas ele consegue fazer recomposição, ele consegue Determinado chegar momento ali no do jogo, fundo, Thiago. ele consegue criar Vamos falar a verdade. Ele era tecnicamente Vamos falar jogador uma diferente verdade. dessa bola Falar nos uma pés, verdade sim. pro torcedor. Não adianta a gente ficar aqui tentando vender pro torcedor que o elenco é do cacete. Eu posso achar. Mas eu não esperava isso tudo. Eu posso achar. Vexame todo. Porque eu não tenho controle, eu não tenho números. Eu posso achar que o Wallace vai chegar aqui, vai deitar. Gente, o Matheus Henrique, o Wallace também. Mas foi isso um agora Cruzeiro, virou muleta né? para diretores de futebol. Eu posso O torcedor achar. falou, a imprensa falou. Eu posso achar que o Gabigol vai deitar no Cruzeiro. Eu posso achar que o Dudu vai ser um jogador importante. Eu posso de fora. Eu entendo 0,1% do que entende o Léo Jardim. Aí o Léo Jardim chega no Cruzeiro para ser treinador do Cruzeiro. Aí o Léo Jardim identifica um monte de problemas no elenco. Quem montou o elenco foi o Alexandre Matos. O Léo Jardim identifica um monte de problemas e o que o Léo Jardim faz? Para ele também ter respaldo da direção. Fala, ó, nós fizemos os levantamentos e aí o relatório está aqui. Aí o relatório chega na mão do Pedro Júnior. Pedro Júnior analisa o relatório e fala, nossa, vai levar no pai, Pedrinho. Ó, Pedrinho, erramos muito então. Aí o Léo Jardim, erramos. Esse elenco aí não é um elenco que vai responder da forma que eu entendo. Aí ele começa a mudar o time. Aí o time responde contra o São Paulo, responde contra o Bahia, tem uma queda contra o Red Bull Bragantino, mas eu preciso ser coerente, embora eu não seja, que eu acho que não vai ter ninguém disparando no Campeonato Brasileiro. Esse perde ganha de Vitória, ganhar do Inter, do Red Bull, ganhar daqui a pouco de um Flamengo, numa zebra. Vai acontecer. Dois E clubes com o vão Cruzeiro disparar. aconteceu. Mas o Cruzeiro jogou uma desgraceira contra o Red Bull Bragantino? Não, mas perdeu. Agora, cara, desculpa. Na Sul-Americana, você pega os 3 que o Cruzeiro pegou e você não conseguir ganhar dos 3, tomou o quê? 5 gols em 3 jogos, né? Ou 5, né, Valor? Foram um pro Santa Fé, dois pro dois, Juventude dois, e dois. ontem Sim. 2. Então, você tomou 5 gols Três de de bola 3 parada. adversários, que são a baba do boi cansado. Aí, a gente fala que de um dia anterior, aliás, tá a vida do atleticano e do cruzeirense, tá uma delícia. O cruzeirense ri do Galo, o atleticano ri do Cruzeiro. Tá assim hoje aqui. Aí, a gente fala de postura. Aí eu vou falar de postura ontem. Todos os jogadores que estiveram em campo ontem estavam com uma postura assim, nível de concentração lá embaixo. Então, não, o Gabigol não estava, o Wallace tentou jogar, Murilo. mas outros estavam. Eu O Murilo. discordo do Wallace. O Wallace, pra mim, não apresentou nada do que vocês estão vendo ontem. Mas eu Ô, respeito. Everton, pode só voltar. De onde eu quero chegar? Diante do exposto, o Alexandre Matos perdeu força dentro do clube. Perdeu força. Hoje quem lida com o futebol dentro do clube é o Léo Jardim. O Léo Jardim, a turma dele, é que já está apontando quem o Alexandre Matos vai ter que negociar, porque não vai ficar, e quem o Cruzeiro quer para a próxima janela. Então o Cruzeiro já está se mexendo. Já tem nomes, o Cruzeiro já está trabalhando alguns nomes para a chegada e tal. Eu imagino alguns aqui, mas enfim. Uma troca não vou ficar ali. falando para não gerar trocas, saídas e tal. E parece que a barca não é pequena. Aí eu pergunto a vocês,
Nessa barca, o Alexandre Matos tem que estar nela? Posso só voltar? Fala o que você quiser, não, irmão. eu vou voltar Você prestou atenção no que eu falei? Prestei exatamente. Prestei e volto nessa parte. Mas é porque você estava falando a respeito da montagem, da ideia que o Leonardo Jardim tem sobre o futebol e o elenco que foi dado para ele. E aí, o único nome que foi aprovado pelo Leonardo Jardim nesse elenco do Cruzeiro é o Wanderson. É o Wanderson. O único nome, vamos lá, todo mundo que está no estúdio aqui concorda que o único nome aprovado pelo Leonardo Jardim foi o Wanderson. Ele queria um ponto. Ele queria um ponto, isso. E foi aprovado o Wanderson. O ponto que eu quero chegar sobre o Dudu é o seguinte: quando ele chega e faz a avaliação dele, ele percebe que existia falhas e um time desregulado em determinadas funções. Um nome que ele pede é o Wanderson. O Wanderson Mas joga. Tá dando muleta pra ele, O Wanderson joga na função do Dudu, correto? Eu entendo, Thiago, quando ele utiliza do Wanderson mais que utiliza o Dudu. Eu entendo. Eu posso não pegar e falar assim, não, mas o Dudu vinha tão bem. Na análise que ele faz, ele vê que o Dudu não vinha tão bem. É ele, Leonardo Jardim. Eu fazendo a visão, acompanhando o jogo aqui e fazendo os comentários, eu também concordo com você que entre os ruins que o Cruzeiro entregou dentro do Campeonato Mineiro, porque são ruins, o que o Cruzeiro entregou no Campeonato Mineiro são 10 jogos, 8 da primeira fase, mais 2 da semifinal, onde o Cruzeiro teve 3 vitórias. Então eu posso vir aqui e falar, o Cruzeiro fez um campeonato ruim. E na análise do Leonardo Jardim, ele pega, entre os ruins, a gente olhava um bom, que era o Dudu. Só que esse cara, pro Leonardo Jardim, também não era o suficiente. E o único que ele conseguiu buscar, que foi aprovado por ele, não foi apontado por ele, que ele queria o Luiz Araújo do Flamengo, esse era o nome que ele queria o Luiz Araújo. O Cruzeiro não conseguiu buscar, não conseguiu convencer o Flamengo de ter esse nome. Enfim, veio o Wanderson. O Wanderson é o nome dele. Então ele precisa sim ser mais utilizado. Então morrer com os eu caras compreendo. dele. É muito cômodo isso, O Wanderson não é titular por isso. É muito cômodo isso. Porque, desculpa, Eltinho, mas fica muito cômodo pro Jardim falar, pô, esse elenco não é meu. Cara, então não aceita. Mas ele Tá não acontecendo fala o seguinte, isso, ele não não fala isso, aceita a proposta. Não aceita a proposta. Pronto. A proposta mudando, vem do Cruzeiro. Thiago. Não vou aceitar, não. Eu não vou trabalhar com um elenco que não é meu. Mas ele tá conseguindo eu só mudar, trabalho Thiago. quando eu tiver... Posso o meu fazer uma elenco. pergunta pra você? Isso fica Ele muito tá mudando, cômodo. Aliás, mais E uma. outra coisa que ele precisa fazer urgentemente. A culpa é do treinador, gente. Sinceramente, o Cássio tem que ir pro Impressionante. banco no próximo jogo. Posso fazer Não uma dá, pergunta pra velho. você? Mete o Aragão. Pro Thiago o Cássio Fernandes, a tem- culpa é do não. treinador. Na verdade, Ele se- tem a mesma responsabilidade Na verdade, dos atletas. se você Só que tirar- vocês Tá, passam sim. pano quando o E técnico você é passa gringo. pano pro resto. Quando o técnico E você é gringo, passa pano vocês pro resto. passam pano. Você passa pano é o pro resto. Novaes e o Thiago Valu. E você Vocês passa pano passam pro resto. Não passa Você pano passa pano pra pra mim, diretoria. todos têm responsabilidade. Você passa Eu pano pra falei hoje diretoria. lá em cima que a Não diretoria fala é a maior jogadores. responsável. Esse é o seu É a maior problema. responsável. Se Só que vocês ficam passa passando pano pra pro jogadores, treinador. você tem um problema Ah, com o culpa do estrangeiro, treinador, sério, culpa do meu treinador. amigo, Não que você tem, tem que não resolver. tem. Pelo contrário, Isso aí é algo- eu gosto isso aí de técnicos é algo pra ser portugueses. tratado numa Eu sala de gosto de terapia. técnicos portugueses. Posso fazer uma pergunta? Pelo contrário, eu Posso gosto de fazer uma técnicos pergunta? portugueses. Você é a favor da permanência ou da saída do Léo Jardim? Do Léo Jardim? Não, da minha mãe. Calma, eu tô só me certificando do que você está perguntando. Do Leonardo Jardim, eu sou 100% a favor da permanência. A da permanência. Sim. Você é contra ou a favor da permanência do Alexandre Matos? Hoje eu acho que não dá mais, né, HG? Não dá mais. Embora eu acho que é um baita profissional, eu acho que hoje ele perdeu um pouco a mão no Cruzeiro. Perfeito. E do elenco, quem que você negociaria? Putz, mas muita gente. Muita gente, quantos? Tem que Você fazer fala conta. nome. Lautaro, negociaria o Wallace, negociaria o Gamarra, negociaria... Deixa eu pensar Eduardo, mais. Christian? O Christian não. Eduardo? O Eduardo também ainda não. Não, tô perguntando. Mas o Gamarra dos que vieram esse ano, com certeza é ele. Deixa eu ver se tem mais alguém Eu que eu tô negociaria esquecendo. Eduardo. Na zaga, não negociaria. Marlon já foi. Não, mas você falou, Marlon já foi. falou que eram muitos, então até Mas são muitos, mas são lista muitos. pequena. Eu já falei o Lautaro? Falou. Já falei o Lautaro. Primeiro nome que você falou. É. E no gol? O Cássio tem que ir pro banco. O Cássio tem que ir pro Tá. banco. Tem que contratar goleiro? Tem que contratar Isso um eu ia goleiro. perguntar. O Cruzeiro precisa contratar um goleiro. Quê? gente. Precisa. E por que não contratou ainda? Porque o Jardim falou naquele momento que não era a posição Mas necessária. agora vai querer. Tem que ter. É informação ou opinião? Tem que ter. Não, tô falando opinião. Tem que ter um goleiro. A culpa do Cássio Cruzeiro no tem que gol, ter um então, é goleiro. do Jardim. Torcida Celeste, uma ótima sexta-feira para todos. Eu sou o Luiz, eu tô chegando com tudo nessa sexta-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Cruzeiro. Leonardo Jardim
já detectou diversos jogadores que não vão fazer mais parte, né, do plantel cruzeirense para a próxima temporada, jogadores que não se dedicam dentro de campo. O técnico português quer fazer uma reformulação dentro do clube. Muitos jogadores que o Alexandre Matos contratou provavelmente irão sair do Cruzeiro porque não se encaixam no perfil, né, do técnico português. E saiu o nome também do jogador William Arão, né? Assim, é um cara que, nos volantes que o Cruzeiro tem, para mim o William Arão é um dos melhores. Para mim é um cara que chega para ser titular, chega para jogar. A gente viu aquele William Arão do Flamengo jogando muita bola. Eu tenho certeza que aqui no Cruzeiro poderá ajudar muito. Eu quero saber de vocês. Muitas pessoas falam que o Leonardo Jardim descartou essa possibilidade do William Arão no Cruzeiro. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim é um baita de um jogador. Vai ajudar muito. Mas eu quero saber de vocês. Seria uma boa ver o William Arão com a camisa do Cruzeiro, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Lembrando que o Cruzeiro enfrentará a equipe do Vasco no final de semana. Vamos torcer para que o Cruzeiro possa fazer uma baita de uma partida. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!